Mais um vídeo sobre formação de campo de força. Tem uma história bastante interessante antes de começar aí a trazer as questões comumente perguntadas sobre campo de força. Um trabalhador, como eu trago a narrativa de campo de força, muitas vezes ele pode ser um anteparo que ele vai atenuar certas situações na sua cabeça, na sua história de vida e assim por diante, mas ele não vai eliminar todos os problemas. A gente tem um aprendizado muito grande que foi dado por um Exu Guardião na casa, num estudo que ele trouxe pra gente explicando a função do anjo de guarda, do anjo protetor, a função de guarda deles. E a máxima deles é a seguinte: todo ser humano encarnado tem um protetor, tá? Que o protege das questões do plano extrafísico. Desde o plantador de arroz lá da Coreia do Norte até o cara mais espiritualizado, espiritualista ou que seja conhecedor aqui no Brasil, por exemplo, terá o seu protetor. Mas a máxima deles funciona da seguinte forma: tudo aquilo que você já sabe lidar com questões do plano extrafísico, eles se afastam e deixam com que você lide com a situação. Porque eles não estão aqui para ficar trocando as nossas fraldas espirituais, as nossas fraldas o tempo todo. Eles estão aqui para nos dar amparo e assim por diante, mas quando você já sabe lidar, eles se afastam e ficam assistindo a situação para que você se eduque, tá? É o pai que está tirando as rodinhas da bicicleta para que você aprenda a andar de bicicleta sem rodinhas. Se o tempo todo ele ficar te guiando e te segurando, te amparando, você nunca vai aprender a andar de bicicleta, certo? Então, tudo aquilo que você já sabe lidar, eles se afastam e deixam com que você lide com a situação. Aquilo que você não sabe lidar, eles vão interferir dentro daquilo que está dentro da alçada deles de interferência. E aí eu tenho uma experiência muito interessante antes de voltar à experiência que eu tenho sobre um colega trabalhador explicando que o campo de força muitas vezes é um anteparo, tá? Mas não significa que ele vai te eliminar de passar pelas intercorrências da vida que são necessidades de aprendizado. Certa feita eu estive agora há pouco tempo em Paranapiacaba. Meus filhos voltando de São Carlos, eu estava super feliz, eles estavam chegando, visitá-los e tudo mais. E aí pego eles à estação do metrô, eles tinham vindo de ônibus para cá e digo para eles: vamos almoçar com o pai? Então, aí nós fomos para Paranapiacaba para um almoço. E aí vou ao almoço, a gente confraterniza e tudo mais. E eis que na volta da cidade de Paranapiacaba, lá da Vila Velha de Paranapiacaba, eu começo a ter muita sonolência, a ponto de parar ao farol e ter alguns apagões. Chego em casa, moído, deito e durmo. E aí eu acordo com a bronca do meu protetor, meu anteparador, dizendo assim: tu fez o campo de força antes de sair? Não. Tome, trouxa. Você já sabe que necessita de alguns anteparos, tá? Você saiu sem o seu anteparo e você sofreu um impacto energético de um local que tem uma história antiga, que tem um vórtice de energia muito forte, e aí a sua estrutura energética ressentiu toda essa energia, e aí eis o sintoma dele, tá? Uma outra lição, um outro aprendizado, uma outra história bastante interessante é de um colega nosso que trabalhava no grupo apométrico anterior a este. Certa feita ele chegou ao grupo num dia de trabalho de manutenção de grupo virado no giraia, porque ele tinha aí já consecutivamente, num período de 3 meses, sofrido um acidente no carro dele, mais um, tá? Desta vez alguém tinha batido a porta lateral dele e destruído o carro dele, um Ford Fusion. E esse solicita ao término do atendimento se ele poderia ter aí um intercâmbio com a espiritualidade para entender o que estava acontecendo e tudo mais. E aí nós não utilizamos a espiritualidade como ferramenta oracular ou como aconselhador. Nesse contexto não era dia D, mas abrimos uma exceção à regra. Toda regra tem exceção, toda exceção tem a regra. E aí o dirigente do dia, naquele dia dos trabalhos, permitiu que um amparador espiritual, orientador desse colega, veio e disse: olha, fulano, você em algum momento do seu passado remoto distorceu um quantum de energia ao universo. Você tem que devolver esse quantum de energia ao universo, tá? Isso chama lei de ação e reação.
tá? Não é punição de Deus, punição da espiritualidade, é só um reequilíbrio do sistema. Esta energia, ela era para ser descarregada na tua cabeça. E por dois motivos isso está sendo atenuado. Por um merecimento, por você estar na sua trajetória aí de trabalho, de servidão espiritual, servidão mediúnica, se assim a gente puder colocar, tá? Pela sua montagem de campo de força, e aí entra a temática, ele foi um atenuador do impacto das energias que foi descarregada no teu automóvel, porque essa energia era para ter sido descarregada na tua cabeça. Então, ao invés de reclamar, agradeça a Deus, agradeça ao universo, agradeça a espiritualidade que permitiu que aquele quantum de energia que tu deve ao universo tenha sido absorvida pelo seu carro, atenuada pelo campo de força que você faz e não descarregada sobre a tua cabeça. O colega colocou o rabítulo no meio das pernas e saiu de fininho aí, entendendo o recado e o aprendizado. Ok? Então aquilo que você tem que passar também você vai passar. Você pode utilizar a mandinga que você quiser, você pode ser um anteparo, sair cheio pendurado de guia, ter trunqueira na tua casa, ter todos os artefatos de proteção e defesa, campo de força e tudo mais. Aquilo que você tiver que passar, que estiver na sua trajetória, estiver dentro da lei para você passar, vai ser passado, ou por uma necessidade de devolução, né? A gente vai chamar de karma, de devolver ao universo um quantum de energia, embora o conceito de karma também está mais ligado ao aprendizado que você precisa ter com determinada situação, tá? Então o karma é a roda, quando você entende o porquê você está passando por tal situação, você aprende e assimila, isso não passa, o karma se quebra, o ciclo se fecha. Minha psicanalista antiga dizia, ou minha antiga psicanalista dizia a seguinte frase: lição aprendida, você não retrocede mais, segue o fluxo, próxima fase do videogame, venceu o chefão, você vai para a próxima com novos skills a serem adquiridos, com os skills acumulados do que você adquiriu, mais habilidades e um chefão mais complexo lá na frente. A nossa vida é um grande videogame, ok? Mais perguntas sobre campo de força? Sim. Fábio, posso fazer campo de força para minha sogra? Ela mora na casa X, casa Y, mora comigo, posso fazer o campo de força para ela? Não. Cada um faz o campo de força para si, tá? Pensando aí num contexto fora de grupo. Fábio, mas eu moro, os meus filhos, o meu marido não é, meu marido é ateu, é católico, ele não acredita, ele não participa. Não tem problema, você é uma das tutelares da casa, você tem autoridade moral para trabalhar na tua egrégora, mas você vai fazer na casa, tá? Fábio, eu moro no apartamento, eu faço no meu prédio, já narrei isso aqui nos vídeos, ou faço no meu apartamento? Não preciso responder, né? Faz no teu apartamento. Primeiro que você não tem quantum de energia para fazer no prédio todo, segundo que você vai invadir egrégoras que não lhe pertencem, ok? Fábio, eu preciso fazer o campo de força todo dia? No início, sim. Com o tempo, você vai percebendo que aquele campo de força ele vai se tornando permanente. Tá? E você pode fazer um dia sim, dia não, uma vez por semana, uma vez ao mês. Vai depender da tua força mental, do seu processo de forma íntima e outras variáveis que vai perdurando a sustentabilidade do teu campo de força. Tá? De vez em quando o disjuntor cai, e aí já entra com uma outra questão, antes de fechando esta aqui. Então, no início sim, todos os dias, e depois você vai aprendendo que isso pode ser feito de tempos em tempos, num tempo menos espaçado, e vai se espaçando cada vez mais. Mas há necessidade sim de uma manutenção dele, ok? Fábio, eu faço campo de força, mas eu tenho outros elementos em casa. Preciso me despir desses elementos e assim por diante? Não. Você pode ir empilhando. O campo de força é como um sistema de alarme, tá? E aí você tem uma cerca elétrica, você tem um sistema de detecção via laser, você tem sensores na porta, você tem um guarda noturno que passa a rua. Quanto mais sofisticado for o seu sistema, menos vulnerável é a tua casa, mediante a ação de um meliante, de um assaltante. A analogia é mais ou menos essa. Então o campo de força aliado a outros elementos pode ser um adendo
de extrema importância. O campo de força ele tem uma defesa muito grande em sistemas de campo mental, tá? Uma trunqueira, uma guia, outros elementos, uma pedra, outros elementos absorvedores, plantas, até animais de estimação, né? A gente sabe aí o poder que o gato tem de higienizar, de proteger o local e assim por diante. Servem como outros elementos de anteparo em outras instâncias vibratórias, energéticas e assim por diante, certo? Fábio, eu preciso de algum preceito ou algum preparo para fazer o campo de força? Força mental e concentração. Não dá para pensar no campo de força, montar o campo de força pensando na promoção do supermercado da tua preferência, tá? Então, alguns minutinhos para a concentração e preparação e feitura do campo de força. Fábio, qual a melhor hora para fazer o campo de força? A melhor hora é a tua hora, tá? Tirando o dia de trabalho, o ambiente de trabalho espiritual, apométrico, que aí você tem que fazer o campo de força lá na tratativa, no trabalho apométrico, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, assim por diante, no teu carro, você pode fazer isso dirigindo, se você tiver capacidade de concentração, assim por diante. Mas eu recomendo que faça campo de força antes de sair de casa, ao levantar, é a hora que você está com a cabeça mais fresca, o campo mental mais preparado e tudo mais, tá? E a gente já prepara para uma próxima pergunta. Mas antes disso, posso fazer o campo de força antes de dormir? Pode, tá? Melhor time seu. Fábio, fiz o campo de força e passei muito mal. Tem um case que eu narro sobre isso, tá? Não me recordo o nome agora, acho que é Toputo, fiz o campo de força Toputo, acho que é algo nesse sentido. Eu vou colocar o link na descrição, muito provável aqui embaixo, na hora que eu subir esses vídeos. Basicamente, quando a pessoa me fez esse questionamento, eu perguntei quando e onde você fez o campo de força. Ela falou, eu fiz dentro do trem, indo ao trabalho. Eu disse, não, querida, você acaba de prender um espírito dentro da tua egrégora, dentro do teu campo de força, dentro da tua energia, e talvez você tenha descido a estação do Brás e ele queria descer na estação da luz e você passou mal porque provavelmente há energias discordantes dentro da tua egrégora, a qual você fez aí de forma errônea. Você deveria ter feito o campo de força antes de sair de casa. Brinco com os alunos, você coloca capa de chuva antes de sair na chuva ou na chuva? Preferencialmente antes de sair a chuva. E a capa de chuva vai me isentar de todo o impacto da chuva? Não. Dependendo da intensidade da chuva, você vai se molhar menos do que se estivesse sem capa de chuva. Campo de força é a mesma analogia, tá? Mais questões. Fábio, faço campo de força todo dia, mas hoje eu briguei com meu namorado, com a minha namorada, com meu pai, com a minha mãe. O campo de força, tem que fazer o campo de força novamente? Você vai aprendendo a fazer o medidor disso, tá? Normalmente o disjuntor, brincando, campo de força, ele não cai de uma hora para outra, porque ele tem uma capacidade de auto-reestabelecimento. Mas é lógico, se sua casa vive em pé de guerra, não há campo de força que vai resolver. Energia é igual ao produto da vontade vezes sentimento. Faça os cálculos. Eu faço campo de força, eu tenho uma vida, via de regra, harmoniosa, regrada e tudo mais. Mas hoje eu briguei, saí do eixo. O disjuntor, ele dá uma oscilada, mas volta, tá? Fala, mas eu brigo todo dia em casa, e minha casa é um inferno, é um pandareco. E aí eu faço campo de força e não dá certo. Claro, o quantum de energia discordante que você emana por dia é inversamente proporcional ao quanto de energia que você coloca para harmonizar o ambiente. Além de outra coisa, campo de força não é elemento harmonizador, tá? Elemento harmonizador, a gente pode pensar na casa como uma higienização da sua casa física, uma pintura da casa, uma defumação da casa, outros artefatos para harmonizar e limpar a casa. Existe elemento harmonizador, higienizador na formação de campo de força? Sim, o vento solar, o verde efervescente, mas dependendo do quantum de formas de pensamento que sua casa está impregnado, por briga, por desavenças e tudo mais,
Não é o campo de força com a aplicabilidade do vento solar, a aplicabilidade do verde efervescente, que vai harmonizar e limpar o local. Sua casa está muito suja, tá? Analogia, você entrou numa casa muito bagunçada e vai precisar de uma boa faxinada, que vai levar 2, 3 dias para fazer essa faxinada, tá? O campo de força ele é efetivo, eficiente, sim, mas se você não tiver disciplina e força mental a matemática da coisa não fecha, tá? Então isso vai ser um processo e talvez você precise de outros anteparos para estabilização do seu campo de força, ok? Preciso avisar os meus parentes, né, as pessoas os entes que moram na minha casa que eu vou fazer o campo de força? Não, tá? Você não vai fazer campo de força para eles, você vai fazer campo de força na estrutura da tua casa e assim por diante. Fábio, e o meu marido, meu filho, enfim, as pessoas que moram comigo, como é que faz? Ensine-os, indique os vídeos para que eles aprendam a fazer o campo de força. Não dê apenas o peixe, ensine-os a pescar. Mostre onde está a lagoa, mostre onde pega lá a isca, a minhoca, que seja, dependendo do peixe que você vai pescar, ok? Então, mas Fábio, os meus filhos são menores de idade, eles não entendem. Enquanto você for tuteladora dos seus filhos, eles estão sob sua responsabilidade. Do 0 aos 7, total responsabilidade, dos 7 aos 14, isso vai, ainda que diminuindo aos 14 anos, o filho começa a entrar na aborrecência, começa a tomar contato com suas personas, dos 14 aos 21 ele emancipa e ele é dono do seu próprio nariz, tá? Então, digamos que dos 0 aos 14, total responsabilidade dele. E qualquer pessoa que não esteja dotada das suas faculdades físicas e intelectuais, uma pessoa em coma, uma pessoa num Alzheimer avançado, uma pessoa demenciada, uma pessoa com uma doença psiquiátrica de certa ordem e tudo mais, você tem total responsabilidade se ele estiver sobre a sua alçada. Fábio, faço campo de força, minha família entra em briga, fica irritadiça, o que eu posso fazer sobre? Tem um case que eu narro, vou colocar o link na descrição, sobre fazer ou não fazer evangelho no lar. E eu explico a analogia dele, tá? Prefiro que vocês assistam esse vídeo, que lá está mais detalhado do que eu fazer picadinho aqui, corrido para vocês, esse contexto, e entendam o porquê fazer ou não fazer, dependendo do campo harmônico da tua casa, da sua estrutura familiar e assim por diante. Muito bem, encerramos aqui o estudo da formação de campo de força. Conforme outras questões forem surgindo, talvez eu faça mais um vídeo adicional para complementar aqui o FAQ, Frequent Asked Questions. Do contrário, encerramos aqui o estudo de formação de campo de força. Bons estudos, compartilhem, pratiquem e mensurem resultados. Isso é importante para vocês validarem aquilo que nós estamos ensinando aqui, que não é tangível. E aí, como o bom São Tomé, né, ver para crer, faça as mensurações. Cada indivíduo vai ter uma resposta energética, magnética e assim por diante na formação, na aplicabilidade do campo de força. Não percam a oportunidade de colocar em prática para que vocês sejam cada vez menos codependentes de um pastor, um padre, um bispo, um pai de santo, uma mãe de santa, um apômetra e assim por diante. A espiritualidade está nos dando cada vez mais instrumentalização para sermos cada vez mais autônomos e menos automatos. Beijos, beijos, beijos e até a próxima.